Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo O Aleijado e o Cego. Cidade de Nova York, 9 de julho de 1976. Jayananda dirigiu o carro. Tamal Krishna Goswami e Rameshwara Swami também estavam presentes. Eles foram pegar Srila Prabhupada e Hari Sauri no aeroporto LaGuardia. Enquanto seguiam rumo a Manhattan, Prabhupada perguntou: as coisas vão indo bem por aqui? Tamal Krishna respondeu que, na verdade, o trabalho apenas começara. O senhor verá que mal acabamos de pôr o trabalho em andamento, disse ele. Sim, administrem tudo direitinho, disse Srila Prabhupada. Krishna tem nos dado tudo, não há escassez de nada. Se formos sinceros ao cumprirmos nossos deveres, Krishna dar-nos-á inteligência, tudo. Pela misericórdia dele, tudo está à nossa disposição. Assim é Krishna. Ele pode dar-lhes qualquer coisa. À medida que o automóvel dele se aproximava da colossal Brooklyn Bridge, ponte de Brooklyn, Srila Prabhupada perguntou: essa não é a Brooklyn Bridge? Eu costumava vir aqui e sentar-me perto da ponte. Perto da água? Perguntou Tamal Krishna. Eles ficaram fascinados quando ouviam histórias do começo solitário de Srila Prabhupada em Nova York. O senhor sentava-se perto da água? Sim, daquele rio, disse Prabhupada. Na época eu morava naquela rua Bowery, que não fica tão distante. Então eu vinha fazendo uma caminhada e sentado debaixo daquela ponte pensava: quando voltarei à Índia? Ele riu, perguntou sobre outros lugares, quase como se estivesse querendo notícia de velhos amigos. Estação de metrô na rua Fulton e a rua Chambers. Tamal Krishna disse para Prabhupada que o centro da isca ficava perto do Empire State Building e que ele teria uma boa visão panorâmica daquele prédio de seu quarto, no 11º andar. Nosso prédio, disse Tamal Krishna, fica bem no meio do setor onde estão os teatros, restaurantes e casas de diversão da cidade. Em Nova York, disse Prabhupada, às vezes sinto como se estivesse em casa, porque primeiro vim parar aqui. Eu perambulava pelas ruas em todas as direções. De setembro de 1965 até julho de 1967, não saí um momento sequer de Nova York. Tamal Krishna Maharaj, na aula que deu esta manhã, disse Rameshwara, explicava que não podemos compreender a boa fortuna desta cidade, para a qual o Senhor veio. Sim, ao decidir que iria para um país estrangeiro, disse Prabhupada, nunca pensei em ir para Londres, pensei em vir para cá. Em geral vai-se para Londres, mas eu pensei, não, irei para Nova York. Muito progressista, comentou Tamal Krishna. Não sei, Shri Prabhupada. Foram as ordens de Krishna. Eu poderia ter ido para Londres, ficava mais perto, mas pensei, não, irei para Nova York. Às vezes chegava a sonhar com minha ida para Nova York. Enquanto passavam de carro por diversos bairros, Srila Prabhupada recordava os velhos tempos. Mencionou a academia de yoga do Dr. Mishra, e seu quarto na rua 72, número 10, onde roubaram-lhe o gravador e a máquina de escrever, o supermercado West End, onde ele comprava frutas. Acho que às vezes eu vinha para esses lados, disse Prabhupada, olhando pela janela do carro, sem rumo. Sim, às vezes caminhava pela 2ª Avenida. Reconhecendo seu antigo discípulo que dirigia o carro em silêncio, Prabhupada disse: nosso Jayananda era motorista de táxi e cantava Hare Krishna. E certo dia trouxe-me $5.000. O dinheiro fora dado para a publicação da Bhagavad Gita, mas acho que Macmillan o pegou.
Então o Senhor incumbiu de vender todos os ensinamentos do Senhor Chaitanya, disse Ramakrishna. Lembro-me disso. Mas eu não vendi tantos livros, disse Jayananda. Prabhupada riu. E Jayananda continuou calado, atento à tarefa de dirigir pela cidade. Achei que ele era a melhor e mais apropriada pessoa para dirigir para o Senhor, disse Ramakrishna. Ele cantava e dirigia, disse Prabhupada. Ótimo rapaz. Enquanto entranhavam-se pelo trânsito de Mahatma, um motorista de táxi gritou algo para eles. Que diz ele? Perguntou Prabhupada. Diz que o senhor tem um ótimo carro, disse Ramakrishna. Isso é bom, eles gostam do automóvel. Prabhupada riu. Pergunta-lhe, por que não vem para cá? Por que está dirigindo o táxi? Venha, junte-se a nós. Este carro é a versão Cadillac da companhia Ford, disse Rameshwara. Eles não conseguem entender, pois dizemos que não queremos opulência material para nós mesmos. Eles não conseguem compreender por que andamos nestes carros. Eles acham que criticamos a sociedade desnecessariamente, disse Prabhupada. Mas nós precisamos de tudo. Se o homem está vivo, seus pertences, suas roupas, tudo faz sentido. Mas se ele está morto, nada faz sentido, tudo é inútil. Analogamente, sem consciência espiritual, estamos mortos, pois o corpo é morto. Por isso ele só tem movimento por causa da presença da alma. É a alma espiritual que é importante. Assim, se você só faz cuidar bem do corpo, isso significa que está decorando um cadáver. De que adianta isso? Vocês não entendem? O corpo é importante porque a alma está dentro dele. Enquanto houver vida, todos aprovarão que você cuide bem do corpo. Mas se você ficar cuidando de um cadáver, todos dirão, como ele é tolo. Analogamente, sem conhecimento espiritual, essa civilização morta mergulhada no conceito corpóreo de vida é algo ridículo. É isso que devemos condenar. Adotem a consciência de Krishna que tudo terá valor. Se acrescentamos um zero ao algarismo 1, ele passa a ser 10. Com outro zero, temos 100. Porém, tirando o algarismo 1, ficamos com 0, o que é simplesmente inútil. Este 1 é Krishna, disse Ramakrishna. É o representante de Krishna, acrescentou Rameshwara. Enquanto desciam a rua 55, os devotos mostraram a Prabhupada o prédio da ISKCON, com as palavras Hare Krishna escritas em letras douradas em sua parede lateral. Uma grande bandeira amarela com o desenho de um devoto do Senhor Chaitanya, executando Sankirtana, tremulava em frente ao prédio. E um elegante toldo, blasonado com as palavras Centro Hare Krishna, estendia-se sobre a calçada. Ao avistarem o carro de Prabhupada, centenas de devotos que esperavam por ele na portaria do prédio começaram a dar vivas e cantar seu nome. Aquela era a maior reunião de devotos da ISKCON desde o festival de Mayapur. Muitos vieram de lugares distantes para poderem estar com Srila Prabhupada, e havia mais de 600 devotos hospedados no prédio. O Kirtana foi estrondoso. De pé perante as deidades de Radha Govinda, Prabhupada parecia satisfeito. Havia um quadro do Senhor Jagannatha Baladeva Subhadra no terceiro andar e Prabhupada disse estar ansioso para vê-los no dia do Ratha Yatra. Ao sentar-se na grande Vyasasana verde, a princípio Prabhupada estava comovido demais para falar. Antes de mais nada, devo agradecer a todos vocês por me trazerem um novo templo, começou ele. Desde a primeira vez que vim aqui, eu tinha a ambição de iniciar um templo nova-iorquino e andava à procura de uma oportunidade.
Ele descreveu algumas de suas primeiras quase desamparadas tentativas de comprar uma área de 10 metros de frente por 30 de fundos em Manhattan, mas não conseguira arrecadar dinheiro algum. Eu não tinha onde ficar, disse ele. Para não falar de um templo, eu nem sequer tinha onde morar. Assim, em tal situação, eu pensava em voltar à Índia. Quase toda semana eu ia à companhia de navegação. É uma longa história. Cheguei aqui determinado a inaugurar um templo, a começar por Nova York. Porém, naquela ocasião, há 10 anos, em 1965, isso não foi possível. Mas pela graça de Cristo e pela graça do meu Guru Maharaj, vocês conseguiram esse prédio. Portanto, fico-lhes muito agradecido por estarem organizando este templo. Mais tarde, em sua palestra, Prabhupada enfatizou que o Guru e Krishna estavam salvando as almas condicionadas do eterno sofrimento do mundo material. Não percam essa oportunidade, disse ele. Não sejam tolos, não se deixem desencaminhar pelos chamados cientistas, filósofos ou políticos. Adotem a consciência de Krishna. Isso só é possível por meio de Guru Krishna Kripaya. Pela misericórdia do Guru e pela misericórdia de Krishna, vocês obterão êxito total. Esse é o segredo. E assim Prabhupada citou um verso do Shvetashvatara Upanishad. Yasya deve para bhaktir yata deve tatagurau. Tasyate katita hyartha prakashante mahatmanaha. E ele continua dizendo, portanto, o Guru Puja que fazemos não é para o auto-engrandecimento de ninguém, é o verdadeiro aprendizado. Todo dia vocês cantam Guru Mukta Padma Vakya Chiteti Kariya Akya. Digo-lhes com franqueza, foi por eu ter acreditado nas palavras de meu Guru Maharaj que obtive algum sucesso nesse movimento da consciência de Krishna. Façam como eu, e vocês também sairão exitosos. Muito obrigado. Então Srila Prabhupada foi conhecer o prédio de 12 andares. Falava pouco, mas aprovava quase tudo que via. Parecia que seus discípulos estavam cuidando bem das coisas em seu nome. Sua suíte foi bem montada, com cômodos separados, servindo como sala de estar e dormitório. Então devo ficar novamente em Nova York? Perguntou ele enquanto se sentava em sua escrivaninha. Adikeshava Swami, o presidente do templo, disse: este é seu regresso triunfante, Srila Prabhupada. Sim, é assim que me sinto, replicou Prabhupada. Os devotos estavam ávidos para mostrar as características dos cômodos, a vista da janela e o relativo silêncio. É bem pacífico aqui, ótimo para seu trabalho de tradução, disse Rameshvara Swami. Ah, sim, disse Srila Prabhupada. Quando meu Guru Maharaj partiu, fiquei sozinho. Então ele enviou tantos gurus para tomarem conta de mim. Vocês são representantes de meu Guru Maharaj. Somos Guru Dasa, disse um devoto. Vocês estão cuidando de mim e eu fico-lhes muito agradecido, disse Prabhupada. Às vezes penso em minha infância, meu pai me mimava muito. Eu já admiti isso no livro Krishna. Ele não era um homem muito rico, mas ainda assim dava tudo o que eu queria. Ele jamais me castigou, senão que me enchia de amor. Depois cresci, fiz amigos e casei-me. Assim, pela graça de Krishna, todos me amavam. Vim para esse país estrangeiro sem conhecer ninguém, mas Krishna logo rodeou-me de muitos pais que demonstraram muito amor por mim. Dessa maneira, sou um homem de sorte. A última fase da vida, se eu puder viver pacificamente, será a grande misericórdia de Krishna. Pela misericórdia de Krishna, tudo é possível. Por isso, não devemos largar os pés de lótus de Krishna.
Então tudo será possível. Durante os 10 dias de permanência de Prabhupada em Nova York, os devotos mantiveram um humor triunfante e eufórico. Eles tinham permissão da prefeitura para fazer o desfile de Rath Yatra descendo a Quinta Avenida. Prabhupada dissera que Nova York era a cidade mais importante do mundo e que um arranha-céu seria um farol da consciência de Krishna para iluminar o mundo. Assim, agora a ISKCON tinha o seu arranha-céu em Manhattan, seu desfile de Rath Yatra descendo a Quinta Avenida e a presença pessoal de Prabhupada. Certa manhã, Prabhupada foi até onde os carros estavam sendo construídos e Jayananda e seus homens mostraram-lhe a construção aprimorada das rodas enormes. Jayananda, embora doente terminal com leucemia, absorvia-se no serviço que o tornara querido de Prabhupada e de todos os devotos, organizar a Rath Yatra e supervisionar a construção dos carros. Prabhupada ia de carro até Central Park para fazer suas caminhadas matinais. Atravessando bairros familiares, ele recordava velhos tempos de 1965 e 1966. Certa manhã, Kirtanananda Swami passeou com ele de carro. Minhas melhores memórias são daqueles primeiros dias, disse Kirtanananda, especialmente as aulas matinais, Srila Prabhupada, quando o senhor ficava sentado atrás da escrivaninha, sob a luz do sol que invadia o quarto. O senhor pregava durante 1 hora. Sim, disse Prabhupada, apenas Hayagriva e você e... Prabhupada e Kirtanananda recordaram-se de alguns dos outros primeiros devotos, Umapati, Carl Jürgens, Jim Green, Rai Rama, Satsvarupa, Brahmananda. Naquela época, disse Prabhupada, Kirtanananda Maharaj só comia um chapati. Nada mais? Perguntou Tamal Krishna. Eu oferecia mais, disse Prabhupada, mas ele comia 1, 2 no máximo e pronto. Mais tarde ele passou a comer 12. E aquele rapaz, Striadish, comia pelo menos 20 chapatis. Eu dizia, Striadish, você quer mais? Ele respondia, sim. Eu lhe dava 4. E ele os comia e pegava mais 4. No início, disse Kirtanananda, todos comíamos no prato de Prabhupada. Havia um só prato de prasada, e Prabhupada dava um pouco para cada um, mas todos ficavam satisfeitos. Eu costumava ter sempre um pouco de prasada, disse Prabhupada. Qualquer pessoa que chegasse recebia prasada. Depois da aula, recordou Kirtanananda, o senhor sempre distribuía prasada. Depois do Kirtana e da aula. Sim, disse Prabhupada, eu batia palmas. Nas reuniões costumava arrecadar não menos do que $6. Não mais do que $20. 3 vezes por semana. Embora o triunfo de Srila Prabhupada fosse que os primeiros dias de luta haviam se acabado, ele mergulhava num mundo muito especial de doces recordações ao contar suas velhas histórias. Ele mudava de um humor para o outro e às vezes os misturava. Os dias de sua total e solitária dependência de Krishna, sem a presença de ninguém, e sua atual satisfação rodeado por centenas de discípulos fiéis. Enquanto se lembrava dos velhos tempos, cumpria enfim suas metas originais para isso de Nova York. A luz do farol que divulgará nosso movimento ao redor do mundo. Quando o sol se punha à tardinha, Srila Prabhupada gostava de sentar-se no terraço de seu arranha-céu e seus discípulos sentavam-se ao seu redor. Embora o prédio estivesse no centro, o fato de estar localizado no West Side propiciava-lhe um sentimento de distância da intensidade do centro de Manhattan. Prabhupada vislumbrava o horizonte de Manhattan enquanto uma brisa oriunda do Hudson amenizava o calor de julho.
Certa noite, alguns dos devotos descreveram para Srila Prabhupada algumas das atividades abomináveis que corriam na cidade. Falaram-lhe de prostituição e pornografia, de atos de desenfreada violência criminosa e dos estranhos fetiches e mania dos comedores de carne, incluído o consumo de carne de fetos humanos. Isso significa, diz Prabhupada, que estamos realmente pregando para animais. Certa noite no terraço, Rameshwara pediu a Srila Prabhupada que revelasse seu plano para conquistar o mundo com a consciência de Krishna. Prabhupada ficou calado. Enfim disse: não, se eu lhes revelar meus planos, talvez deite tudo a perder. Ele disse ter um plano, mas eles ainda não estavam preparados para ele. A procissão do Rath Yatra, com seus 3 carros de 15 metros de altura, começou na Grand Army Plaza, na 5ª Avenida, e seguiu rumo ao centro. Rapazes, moças com sares indianos, nova-iorquinas, centenas, puxavam as cordas, movimentando as gigantescas carroças, com suas torres de seda cheias de tiras amarelas, verdes, vermelhas e azuis. Tremulando ao vento, lenta e majestosamente os carros singravam na direção sul. O desfile ficou perfeito em razão do bom tempo, das centenas de devotos que cantavam e dançavam, e dos milhares de espectadores. E o percurso abrangia umas 50 quadras da 5ª Avenida, a rua mais importante do mundo, em direção a Washington Square Park. Na rua 34, Prabhupada juntou-se à procissão. À medida que ele se aproximava da carruagem de Subhadra, os devotos convergiram em torno dele, espantando os policiais e outros espectadores com a maneira espontânea como que adoravam o representante de Krishna. Embora o significado profundo do Rath Yatra seja o desejo das gopis de que Krishna volte a Vrindavana, aqueles devotos estavam mais absortos no regresso de Srila Prabhupada a Nova York. Foi um clímax pomposo e apropriado para os 10 anos de pregação de Prabhupada na cidade de Nova York. Quando de sua chegada àquela cidade em 1965, ele não tinha dinheiro, não tinha onde morar nem onde reunir as pessoas para que elas ouvissem algo sobre Krishna. Agora ele passeava com esplendor pela 5ª Avenida no festival de Rath Yatra e suas deidades de Radha Govinda possuíam um arranha-céu. Em 1965 ele andava sozinho pelas ruas, mas agora 600 devotos, discípulos, acompanhavam-no cantando bem alto os santos nomes e beneficiando milhões de almas condicionadas. Jayananda caminhava na frente do carro de Subhadra, segurando a barra de direção, mantendo o carro no trajeto. Sentado confortavelmente na boleia do carro, de vez em quando Prabhupada lançava um olhar afetuoso para Jayananda. Manejando a barra de direção com a mão esquerda, Jayananda erguia a mão direita, animando o Rath Yatra de Prabhupada e incentivando os outros a puxar as cordas e cantar Hare Krishna. Quando a procissão chegou no Washington Square Park, estava apinhado de gente. Havia montado um palanque temporário e Srila Prabhupada e as deidades tomaram seus lugares. Após Kirtanananda apresentar Prabhupada à multidão, esse levantou-se para falar. Srila Prabhupada começou explicando a importância do Rath Yatra e desse modo contou que fazia mais de 2000 anos que as deidades de Jagannatha haviam sido entalhadas a pedido do rei de Orissa. Tendo o rei perturbado o escultor antes de as deidades serem concluídas,
O escultor partira deixando sua obra inacabada. Mas o rei decidiu: não faz mal, adorarei esta deidade inacabada. Assim prosseguiu Prabhupada, Krishna aceita aquilo que o devoto oferece com amor e afeição. Ele diz no Bhagavad Gita: Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati. Qualquer pessoa que com amor e afeição ofereça algumas flores, um pouco d'água e umas frutas a Krishna, eu aceito, disse ele. Isso significa que mesmo o mais pobre dos homens pode adorar a Deus. Não há impedimento algum. Ahaitokiya pratihata. Nenhuma condição material pode restringir o serviço devocional. Não há restrições de casta, nem de credo, nem de país. Todos podem adorar a Suprema Personalidade de Deus de acordo com os recursos que dispuserem. E nosso movimento da consciência de Krishna está divulgando a todos o método de adoração à Suprema Personalidade de Deus. Esta é a nossa missão, pois sem nos relacionarmos com Deus, sem revivermos nossa afinidade eterna com Deus, não podemos ser felizes. Prabhupada explicou que todos os seres vivos são filhos do Pai Supremo, Krishna, ou Deus. Mas é somente na forma humana de vida que podemos entender a relação que temos com Deus. Quem abusa dessa oportunidade e não compreende seu dever para com Krishna, deita a sua vida a perder. Assim, por favor, não pense que esse movimento da consciência de Krishna é um movimento sectário. Ele representa a ciência de Deus. Procurem compreender a ciência de Deus. Aceitem-na diretamente ou procurem compreendê-la de maneira filosófica e científica. Já temos muitos livros publicados. Por favor, tirem proveito deste movimento. Procurem saber por que estamos distribuindo tantos livros. Procurem compreender esse movimento com sobriedade e cabeça fria. Essa é a nossa única missão. Muito obrigado. Enquanto Srila Prabhupada saía do palanque para voltar ao templo, começaram a distribuir prasadam e os devotos atores prepararam-se para subir ao palco para representar Kali e sua esposa Pecado. À noite, o desfile e o festival receberam boa cobertura de todas as principais estações de TV e na manhã seguinte saíram fotos e artigos nos jornais. Prabhupada gostou particularmente da reportagem de 2 páginas do New York Daily News, com várias fotos acompanhadas de uma grande manchete: Quinta Avenida, onde o Oriente encontra-se com o Ocidente. Enviem esse recorte para muitos lugares, disse Prabhupada. Enviem para Indira Gandhi. Esse título é ótimo. É isso mesmo, o Oriente encontra-se com o Ocidente. Como eu costumo dizer, o aleijado encontra-se com o cego. Juntos eles fazem maravilhas, porém separados nada podem fazer. Um é aleijado e outro é cego. Mas se eles juntarem, a cultura indiana e o dinheiro americano salvarão o mundo inteiro. Srila Prabhupada ouviu um devoto lendo o artigo do New York Times, que enfatizava a presença de centenas de indianos no desfile. Satisfeitos de ver que podiam manter sua fé mesmo na cidade de Nova York. O artigo citava o seguinte depoimento de um imigrante indiano. Adoramos a cidade de Nova York, os Estados Unidos. É o lugar mais belo do mundo. Nem outro país aceitaria nossos próprios cerimoniais de maneira tão generosa e liberal. Isso é verdade, disse Prabhupada. É o que sempre digo. O primeiro artigo do Times sobre minhas atividades falava do canto no Tompkins Square Park. 7.000 pratos de praçada haviam sido servidos durante o festival, e ainda quando os devotos voltaram de madrugada a caminho do templo com os carros, centenas de pessoas os acompanharam e cantavam com eles.
Os devotos já conversavam sobre como melhorar o festival no ano seguinte. Poderiam reservar um camarote para a imprensa. E Prabhupada sugeriu que alugassem um pequeno prédio no centro e chamassem-nos de Gundicha. O Sr. Jagannatha poderia hospedar-se ali por uma semana. Assim os devotos deveriam realizar outra procissão e outro festival quando do regresso do Sr. Jagannatha ao templo, na rua 55. Durante toda a madrugada de ontem, disse Tamal-Krishna Goswami, estivemos limpando a área do parque. Uma senhora que mora perto do parque disse, em todos os anos que vivi aqui, jamais vi um festival tão maravilhoso. E o guarda encarregado do parque disse o seguinte na TV CBS. Sentimos muito orgulho de poder dizer que esse parque foi fundado há centenas de anos, quando os Estados Unidos eram um país religioso, e que a vida espiritual ainda está presente no Washington Square Park. Então, por que não pedimos ao prefeito que construa um templo lá? Disse Srila Prabhupada. Todos os devotos riram. Prabhupada, porém, achava que, sem dúvida, tais coisas eram possíveis. A saúde de Srila Prabhupada piorava, como costumava acontecer sempre que ele viajava muito. Foi particularmente em Nova York que seu estado de saúde começou a declinar. Em seu itinerário, ele prosseguiria para Londres, Paris, Teherã, Bombaim e então para Hyderabad, onde participaria da cerimônia de inauguração de um novo templo da ISKCON. Os devotos mais antigos imploraram para que ele descansasse um pouco antes de seguir para a Inglaterra e para a Índia. Eles passaram um dia muito agradável na fazenda da ISKCON, na Pensilvânia, e os devotos sugerindo que ele ficasse descansando lá por 2 ou 3 meses, podendo assim recuperar sua saúde e escrever. Todos os dias eles suplicavam para que ele ficasse. Ao ficar sabendo que os membros do GBC de Nova York haviam unanimemente recomendado que ele não viajasse de imediato, ele disse, está bem, não viajarei. No entanto, o GBC não podia prendê-lo, somente Krishna. Ele já tinha suas passagens de avião e pretendia continuar a viagem. Na manhã da partida de Prabhupada, alguns devotos vieram ao seu quarto fazer uma última tentativa, rogando que ele não viajasse. Ele não disse nada, embora estivesse obviamente decidido a partir. Seus servos faziam suas malas e arrumavam tudo para a viagem. Não obstante, mesmo enquanto ele saía de seu quarto e entrava no elevador, alguns rapazes o acompanhavam, ainda sugerindo que ele não fosse. Prabhupada, por favor, reconsidere, disse Rameshwara Swami. Srila Prabhupada mantivera-se alegre até aquele momento, a despeito de sua fraqueza física e a despeito das súplicas de seus discípulos. Mas agora sua fisionomia mudava. Não viajem, disse um devoto, e outro acrescentava, fique, sente-se e descanse. Prabhupada virou-se e tinha um olhar muito profundo. Mais do que nunca, ele não parecia ser deste mundo material. Desejo a bênção de continuar lutando por Krishna, disse ele, exatamente como Arjuna. Todos ficaram calados com aquela importante instrução gravando-se em suas memórias. Quando a porta do elevador abriu-se no andar térreo, centenas de devotos cantavam e davam vivas à medida que Srila Prabhupada caminhava em direção ao seu carro. No caminho para o aeroporto, os devotos voltaram a comentar sobre a degradação de Kali Yuga. Mas vocês precisam continuar pregando, aconselhou-lhe Prabhupada. Vocês precisam sair para tentar salvar essas pessoas.
Enquanto Srila Prabhupada deixava os Estados Unidos, os devotos sabiam que ele permaneceria com eles desde que seguissem suas instruções. Além do mais, mesmo que os estivesse deixando, ele voltaria. Ele vinha da Índia para Nova York, e depois voltava para a Índia, retornando então para o Ocidente. Ele estava sempre viajando entre Oriente e Ocidente, conciliando as duas culturas, o aleijado e o cego. Ele lutava como Arjuna e viajava sem parar como Narada Muni, glorificando a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele nunca parava. E aqueles que o seguiam sinceramente tinham-no sempre a seu lado. Fim do capítulo.